Salve galera! Antes de começar esse vídeo aqui, quero pedir para você conhecer o canal Jesus das Tretas, que é o melhor e maior canal de react do Brasil, hein? Eu vou deixar o link aí na descrição. Bom, a ex-namorada do Felipe Neto vai contar um caso aqui agora, pessoal. Bora ver, hein? Fala, Marcelo. E assim, uma galera aqui, lógico, perguntou do Felipe Neto. Ah, né? sim. É óbvio. É. Não, e no chat também deve estar bombando. Tá, todo mundo falando do Felipe Neto. A gente já falou do Felipe Neto. E tem uma pergunta que a galera fez bastante aqui, que é se é verdade, se ele chegou a ameaçar você depois, ou coisa do gente. tipo. Mas se você não quiser responder também... Fica à vontade. Ah, É hoje, hein, Brasil? Deixa o like e vamos conhecer então a personalidade de Felipe Neto, hein? Será que é um personagem? que eu acho que Bora diante ver. dessa pergunta, eu fugir da pergunta também não é legal, sabe? Eu acho que essa palavra é forte, né? É, Essa palavra é forte. ameaça é uma coisa muito... Vim num podcast desse tamanho e falar isso, acho que é uma coisa muito forte. Inclusive, quando eu fui no Vênus, rolou essa palavra também, e depois ele veio cair em cima de mim, tipo, foi muito difícil de lidar, mas assim... agora você tem a chance, então, de colocar de clarear. clarear, exatamente. Assim, o Felipe é uma pessoa muito forte. E se ele tá com raiva, ele vai muito forte, né? E é muito fácil você se sentir ameaçado diante disso, assim, Claro. né? Houve frases dele, sim. Na época, gente, estamos falando de 10 anos atrás. É importante Pessoas deixar claro. mudam, Muito imaturas. A contexto gente muda. era muito imaturo, Quantos né? Era anos? tudo faz 10 Não, anos. então, vocês tinham... 23, sei lá, por aí. Novo, Eu já nem caramba. sei mais, assim, mas é tipo isso. Exatamente quando o Felipe Neto fazia o Não Faz Sentido e era um cara bem marrento na internet, né? Enfim, na vida pessoal, será que era um reflexo? 2012, hein, galera? As pessoas mudam. Então, assim, na época ele mandou mensagens muito... Ele tava com muita raiva. Com muita raiva. Eu tenho todos esses prints. Eu nunca expus tudo isso, assim, porque eu tava vendo que era uma pessoa com muita raiva falando qualquer coisa. Só que eu nunca abri a minha boca pra falar sobre esse assunto enquanto ele falou o que ele quis sobre mim na internet, né? Então ele falou o lado dele da história e nunca falou as coisas que ele fez. E eu me senti ameaçada na época com frases muito potentes e muito fortes de uma pessoa que tem uma energia muito E forte. que hoje você entende o que aconteceu. Hoje eu entendo o que aconteceu. Então, assim, eu não tô aqui pra levantar esse assunto de novo e eu não quero lidar com o Felipe de novo. Então, assim, é mais pra encerrar Entendi. a história. Mas a nossa relação ficou péssima, ele me odeia, tipo... O Felipe, quando ele briga Hoje com alguém... ainda? Hoje ainda, vai. Fui no Vênus há pouco tempo atrás e ele me destruiu de novo depois. Putz. Mas assim, ele tem muita raiva. Muita Mas na raiva. época a raiva era porque você terminou ou simplesmente porque acabou o relacionamento? Olha, fui eu que terminei, já tava uma bosta. Tá. mas fui eu que você terminei. Você só deu um ponto final, na verdade. E assim, houve Rapaz! traição. Só que também houve da parte dele. Essa que é a parte, entendeu? Tipo assim, eu não consigo entender por que ele tem tanta raiva. E eu acho que ele acha que aconteceu coisas que não aconteceram. Então ele tem histórias na cabeça dele que não aconteceram. Eu tenho histórias, milhões de histórias que chegaram em mim, que eu não sei o que é verdade e o que não é. Mas eu honro muito o meu passado e os relacionamentos que eu tive, não só ele, todos os outros. Eu acho que É o que a gente falou aqui. É. Não deu errado. Não deu errado, foi super importante. E o que você é hoje, um pouco é por causa desse claro, relacionamento claro. também, né? Assim como ele também, né? Tipo, foi uma grande troca. Então, assim, é muito conturbado, ele sente muita raiva, eu compreendo mais ou menos, mas Cara, eu torço foi muito. isso. Eu torço muito que vocês sentem um dia assim de boa. Ah, eu já tentei, sabia? Sério? Já tentei. Seria muito legal falar, tipo, 100 horas pra acabar. Vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia, do que cara. aconteceu e tal. Até e como porque foi. vai criando um monstro na cabeça. É. Um monstro. 10 anos sem conversar. Então, tipo assim, eu não tenho... E é isso que você falou. Ele tem ideias de coisas que não aconteceram. Meu, ele tem certeza. Ele me fala coisas. Sério? Que ele acha que aconteceram, que tipo assim, ó, não aconteceram. Só não aconteceram. E que eu até entendo que Mas você chegou a falar que não aconteceu, ou ele nunca ouviu isso? Sim, cheguei a falar, com certeza. Mas assim, são histórias mal contadas. São coisas que parece que foi e não foi. Entendi. Algumas foram, outras não Porque foram. junta umas peças, forma uma figura e aí conclui uma coisa que não é. E como houve uma, então a segunda também era. Ah, entendi. Entendeu? Ficou meio assim e foi se criando um monstro. E aí, mas é que isso, você falou, assim. eram duas pessoas Imaturas. novas, cara, é muito. E outra, com vida pública, né?
E é o começo, né? Hoje em dia, talvez vocês estariam muito mais preparados se acontecesse hoje. Falar, ó, vamos soltar uma nota oficial, vamos não sei o quê. Isso. Na época, tipo, ninguém sabia como rolava, Não, né? só ficou ele falando um monte de merda de mim e eu calada. E você se afastou de tudo. Calada. Nunca respondi uma pergunta sobre. Assim. Sério? Nunca. Nunca falou sobre nunca, isso? Nunca. Isso deve ter sido difícil, hein? Isso foi muito difícil. Tanto que no Vênus, quando foi a primeira vez, sabe, foi Nem- muito nem difícil. tava, nem tava preparada pronta. pra- Aí, bom, depois lidei. Havaianas Rapaz, vai entrar o comercial da Havaianas. Pessoal, o Vilela falou que gostaria muito de ver os dois conversando. Essa, pra mim, é uma das ideias mais estapafúrdias. Colocar dois ex-namorados que tiveram uma treta pra conversar, você acha que essa é uma ideia boa? Lidei com ele e tal. E aí, tipo, Vênus, quando foi a primeira vez, sabe, foi muito nem difícil. tava, Nem tava preparada pronta. pra- Aí, bom, depois lidei com ele e tal. E aí, tipo, aprendi também emocionalmente. Tipo, eu preciso poder falar. Claro. Tipo, eu não sou proibida de falar, sabe? Então foi meio isso, assim. Mas eu acho que o Mas eu acho Felipe que é ainda isso- vai aprender muito a não odiar as pessoas. Não, A não levar tudo tão a sério. E conviver com o contraditório, né? De, tipo, nem todo mundo vai concordar com o que você acha e vamos conversar. Por isso que eu acho que seria muito legal vocês trocarem uma ideia Eu acho também. pessoalmente. Eu acho também. Putz, Eu estaria super aberta. Exato, eu acho que vai acontecer ainda. Eu acho que vai acontecer, Talvez faz com parte uns do... 30, com, sei lá, 9, É. 40 anos. Eu tô com 34 agora. Imagina, né? Que 5 Ou então, anos. vamos falar, Pode ser com Felipe, 85 anos antes de morrer. Eu queria resolver esse vamos perdão aqui que não rolou. pra vir na próxima vida resolvido isso, né? É. E não, já pensou? Exatamente, mas eu penso muito nisso, nesse né? karma. Falou, não quero cruzar quer com ele ter de que novo. resolver isso. Eu não quero ter que cruzar com ele de novo. Porque tem isso, Porque né? tem, Nas vidas se passadas, você se você não não resolver, resolveu, vai ter que resolver. vai ter que Já me resolver. falaram isso também. vai ter que resolver. Então eu resolveria Se você tem nessa. problema com a sua mãe, foi porque na É. outra vida... Putz. Exatamente. E aí tu Exatamente. esquece tudo com Você aí do outro lado, você acha que precisa voltar mais quantas vezes nesse mundo pra resolver os problemas dessa vida que você tá tendo agora, hein? Fala esse pra de mim. novo, uma puta Mas é legal de você função. ter essa oportunidade de falar de uma outra forma que não foi um ataque violento. É uma coisa que você entende hoje, é uma coisa que todo mundo... Os dois eram jovens e tal. Não, e na época não tinha-se essas conversas sobre relacionamento abusivo, sobre É. o que é uma coisa, o que é outra. E então, você assim, se achar não... culpada até um pouco, não é? Muito. Sério? Muito. Eu ficava destruída psicologicamente. Assim, ó, foi Você chegou a achar foi uma- realmente que... Assim, ó, ele falava e eu acreditava. Pra você ter noção, dessa última vez agora, depois que eu fui no Sei. Vênus, que ele me falou um monte de coisa e tal, não sei o quê, eu liguei pra os nossos amigos na época, Ah, tá. Filipinho, Daniel Cury, as pessoas que conviviam comigo na época, pra perguntar quem eu perguntar. sou. Como assim? Eu cheguei nesse estado, eu falei assim, ó, eu preciso... Eu era essa... Eu sou- era essa pessoa e mostrava tudo que tinha me falado, assim. E aí as pessoas... Nossa, foi muito importante esse apoio. E foi assim. legal, Foi assim. muito importante, muito importante. Fui muito apoiada, muito abraçada. Mas assim, bom. não é uma coisa que ele faz por mal. Também O acho que Felipe é não. uma pessoa legal, É entendeu? que ele é muito reativo, né? Eu acho que é só Bateu, um ele- aprendizado emocional dele, só. É. Só. Eu sou muito grata ao Felipe, tipo, acho que quando ele não tá com raiva de alguém, ele é uma pessoa muito legal. Quando você está do lado dele, né? Porque ou está do lado dele ou está contra ele. É meio que esses polos. Não tem um meio termo. não Ó, dá eu pra- também tô falando de uma pessoa lá atrás, hein? Eu nem sei o quanto ele mudou, eu tô falando de uma pessoa lá atrás. Lembrando, pessoal, que isso foi em 2012, quando ele fazia o Não Faz Sentido, e era um cara muito marrento, o cara transcendeu o personagem. As pessoas mudam. Mas a minha experiência com ele era essa vivência. E aí eu acho que ele me passou pro outro lado do muro e, tipo, me odeia, eu sou um monstro, e eu sou a pior pessoa do mundo. E aí, às vezes, quando ele falava isso pra mim, eu ficava em dúvida. Será que eu sou isso? Porque eu preciso me questionar, né? Claro. Afinal, você tá me falando tudo isso. Enfim, foi bem caos. Mas hoje, pra você, isso é uma coisa que tá resolvida. Tipo, você não se acha a pior pessoa do Não, mundo. não. Tá. Principalmente depois desse último episódio, acho que as Que coisas você ligou fecharam muito bem, assim. Foi um ciclo que se fechou. Era uma coisa que estava guardada. Eu não lidei com essa informação durante os últimos 10 anos. Eu encerrei e botei numa gaveta. Aí, quando eu fui para um retiro espiritual esse ano, que a gente lidou com várias coisas guardadas, foram 11 dias de retiro que, assim, ó, futucava em É tudo. mesmo? Tinha que fazer isso? Tipo, trazer do inconsciente as coisas que ficam te prendendo, as culpas Isso é que você não intenso, sabe por que você intenso pra sente. caramba, Intenso, muito intenso.
Passei por um processo muito intenso. E isso veio à tona. Entendi. E aí, quando Aí eu você percebeu voltei que do não tava retiro, resolvido. eu percebi, porque pra mim tava tudo ótimo, nunca... Quando eu percebi, veio o convite do Vênus, eu achei, nossa, que louco. E aí no Vênus perguntaram e eu falei, e aí tive que lidar com tudo isso de novo. Mas foi assim, é um processo meu, não tem nada a ver com ele, era um processo terapêutico meu que eu precisava viver. E hoje, pra mim, tá super tudo bem. Tanto que eu te falo, eu sentaria com ele pra conversar. Não falaria isso antes, sabe? Entendi. Antes você não queria nem ver e hoje em dia já... Não, eu ficava com medo dessa história. Eu não quero ver essa história. Eu não quero falar sobre essa história. Tipo, tanto que eu evitava ao máximo as pessoas saberem que esse relacionamento existiu durante esses anos, sabe? É mesmo? Tipo, Ao o máximo. pessoal te conhecia de agora, às vezes nem sabia Nem disso. sabia. É. E que foi importante também, né? Pra eu me estabelecer enquanto eu. Porque Claro, ter você ser par de alguém muito grande é difícil. É uma posição difícil, né? Você vira a sombra de alguém. A ex de tal pessoa. Exatamente. É Então horrível eu rompi esse laço. A minha maneira de romper com esse laço foi nunca falar sobre. E Quantos deixar ele anos falando. depois? 10 anos? 10 Ah, anos. então... Mas pra mim hoje tá tudo bem. Hoje, depois de muitos processos terapêuticos, tá tudo bem mesmo. Assim, eu sou muito grata por tudo que essa história me trouxe, porque foram muitos aprendizados em, né? Tipo, eu acredito mesmo na lei do karma, então acho que foi uma coisa que precisava ser vivida. Sério? Precisava ser vivida, os aprendizados emocionais, a minha estrutura interna de olhar quem eu sou, independente do que tá sendo falado, foi muito importante pra mim. Então, no fim, eu tenho gratidão, sabe? Mesmo, de verdade. Não tô falando da boca pra fora pra passar um pano. Assim, no meu processo, tudo isso fez já eu cicatrizou, né? ser quem eu sou hoje, assim, sabe? Então é isso, galera. Espero ter esclarecido. Ô, Paquito, Galera, vocês acham que o Felipe Neto melhorou, é um novo homem hoje ou continua a mesma pessoa? Antes de ir embora, quero pedir para você conhecer o canal Jesus das Tretas, o maior e melhor canal de react do Brasil, hein? Vou deixar o link na descrição. É nóis, fui!